Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo Café com Consciência. É uma alegria imensa para mim estar aqui, iniciando a semana com vocês, né? Com esse projeto aí, para a gente já começar a semana expandindo a nossa consciência, né? Então vamos lá. Na semana passada, a gente começou essa série de lives falando sobre os traumas, né? Eu expliquei para vocês que o trauma não é aquilo que te aconteceu, mas sim o significado que nós demos àquilo que nos aconteceu, né? Eu falei a respeito, né, dos traumas, que nós temos traumas de grande impacto e temos aqueles traumas sutis, que são aqueles que passam despercebidos e que começam às vezes até na gestação, né? E depois eles vão se instalando na infância e que, em consequência desses traumas, né, pela falta de maturidade emocional para lidar com eles, né, no momento em que aconteceu, nós criamos máscaras para nos ajudar a suportar essas dores, né? E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Eu quero aprofundar nesse ponto, nas máscaras que utilizamos para lidar com as 5 feridas emocionais. Na live passada, o foco foi entender o que era o trauma, de onde vem, como é que se instala. E hoje o nosso foco é entender o que fizemos com esses traumas. E a resposta é: criamos máscaras de proteção. Espera aí só um pouquinho. Nós criamos essas máscaras, né? Ou seja, a gente cria formas de ser, de agir, de se apresentar para o mundo de maneira que a gente não sinta aquela dor de novo. E a gente nem percebe mais que estamos usando essas máscaras. A gente acha que é assim mesmo, né? Ah, eu sou assim mesmo, eu sou bravo mesmo. Ah, eu sou perfeccionista. Ah, eu sou aquela amiga que sempre tô bem, que nunca choro. Mas será? Será que isso é você de verdade? Ou será que isso é uma máscara que colou no seu rosto há tanto tempo que você já nem se lembra mais o que tem por debaixo dela? Então hoje nós vamos falar sobre as 5 feridas emocionais. Esse conceito, gente, ele é muito conhecido no mundo do desenvolvimento pessoal, tá? Ele é incrível porque ele nos ajuda a identificar, né, quais as feridas, né, qual a nossa máscara principal. Eu até criei uma jornada um tempo atrás, baseado nas 5 feridas emocionais de Liz Bourbeau, que é um livro brilhante. Qualquer dia desse eu vou lançar ela de novo. Mas enfim, então na primeira live eu falei a respeito dos traumas, né? Especialmente aqueles sutis, que são aqueles que vão se instalando sutilmente, né? Que nos marcaram e a gente não percebe, porque como são coisas que a gente não dá muita importância, porque é coisinha do dia a dia, né? A gente não olha. Então, se a gente não olha, a gente não trata. E, inclusive, eu dei exemplo do pai, né, que trabalhava fora, da criança que se sentia abandonada, né? Eu falei a respeito da mãe que vivia estressada e ansiosa durante a gestação. Falei sobre críticas constantes, falta de acolhimento, né, a questão da comparação. Enfim, coisas que foram acontecendo e que fez com que criássemos máscaras, né? Por quê? Porque a gente não sabe como lidar com isso. Né? Mas são coisas que vão acontecendo repetidas vezes e isso vai criando raízes em nós, né? E o que a gente faz diante disso, já que não temos ferramentas e nem maturidade emocional para lidar com isso, né? A gente não sabe falar, mãe, isso está me machucando, né? A gente, quando criança, nós não temos essa capacidade de externar o que sentimos, né? Então, o que a gente faz? A gente se adapta e criamos uma máscara. Essa máscara, ela é uma estratégia de sobrevivência. Tá? É uma armadura que colocamos para a gente não sentir dor. E ela funciona. Funcionou tão bem que nos permitiu chegar aqui na fase adulta. Então, assim, aquela criança que se sentia abandonada, ela aprende a não depender de ninguém. E aí ela faz tudo sozinha. Né? Aquela criança que sofria críticas constantes, ela aprende que ela precisa ser quase que perfeita para ela não errar, para ela não ser julgada, criticada. Né? Aquela criança que não era vista, ela começa a fazer gracinhas para chamar atenção. O problema é que a gente cresce e isso que funcionou lá na infância, trazemos para o mundo dos adultos. Mas a vida muda, né? É uma outra circunstância agora e a máscara continua a mesma. E aquelas máscaras que lá na infância serviram de proteção, hoje elas se tornam uma prisão. E é aqui que entram as 5 feridas emocionais. Essas feridas
São como machucados profundos que a gente vai carregando desde a infância. E para cada ferida, nós temos uma máscara específica criada. Vamos usar essas máscaras para tentar esconder essa ferida, para que a gente não sinta mais essa dor, tá? Mas a verdade é que, enquanto essa ferida não for cuidada, essa máscara vai continuar no lugar te protegendo, mas também te limitando. Então, gente, eu vou falar para vocês agora um pouquinho de cada uma dessas feridas e das máscaras que vem junto delas. Lembrando que nós temos um pouquinho de cada uma dessas feridas. Uma ou outra predomina, tá? Mas a gente passa por todos esses estágios, né, de dor, essas feridas, né? Algumas mais, outras menos evidentes, tá? Então, a primeira ferida que nós vamos falar aqui é a ferida da rejeição, tá? Ela começa quando a criança se sente não desejada. E como eu falei, isso pode acontecer até lá na gestação, né? Uma gravidez não planejada, uma expectativa frustrada em relação ao sexo do bebê, né? Ou depois da infância, quando essa criança ela é excluída, ignorada, e ela começa a sentir que ela não é bem-vinda. E aí ela precisa criar uma máscara para lidar com essa rejeição. E é a máscara do fugitivo. A pessoa com a ferida da rejeição, ela tende a se afastar. Ela foge de situações que podem trazer uma nova rejeição. Então ela não se aproxima muito, ela não se entrega, ela não se envolve totalmente. Por quê? Porque lá no fundo ela tem medo de ser rejeitada de novo. Então ela prefere sair antes, né? Ou até mesmo nem entrar num relacionamento, por exemplo, né? É uma pessoa que costuma ser muito solitária, mesmo rodeada de pessoas, e ela busca essa solidão, mas ela sofre com isso, né? É uma pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda, de se mostrar vulnerável, e a vida dela fica aí menor do que poderia ser, porque ela se encolhe para não correr o risco de ser rejeitada. Bom dia, Carla. Bom dia, Vitinho. A segunda ferida que nós vamos falar aqui é a ferida do abandono, que é uma ferida assim muito comum, tá? E ela acontece quando a criança sente falta da presença física, tá? Ou emocional de quem cuida dela. Bom dia, Gislaine. Lembra lá do exemplo que eu dei na live passada do pai que trabalhava fora, da criança que se sentia abandonada? Então, não é porque o pai fez algo de errado, mas é porque a criança, com a cabecinha dela, interpretou aquela ausência como abandono. Às vezes, os pais, né, hoje em dia, né, com a questão do celular, isso até é muito complicado, né? Às vezes os pais estão ali junto com a criança, né? Não tem a ausência física, mas tem a ausência emocional, porque está ali o tempo todo no celular, né? E aí o que a criança faz? Ela cria uma máscara para lidar com este abandono, que é a máscara do dependente. É uma máscara que faz algo oposto a quem tem a máscara da ferida da rejeição predominante. Ela é o oposto do fugitivo. Enquanto esse fugitivo ele não quer se envolver, né? Ele se afasta. Quem tem a ferida do abandono já tem a máscara do dependente. Ele agarra a pessoa, ele não quer soltar, ele tem um medo profundo de ficar sozinho, ele não consegue nem imaginar não ficar sozinho. Então ele faz de tudo para manter as pessoas por perto. Ele se anula, ele agrada, faz concessões, começa a aceitar migalhas, tudo para não ser abandonado de novo. E aí começa a pessoa entrar em relacionamentos desequilibrados. Por quê? Porque ela dá muito mais do que ela recebe. Né? É aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não, ela tem medo de se posicionar, de colocar limites, porque ela acha que se ela fizer isso, a pessoa vai embora. E no fundo o que ela mais quer é se sentir segura, é saber que ela não vai ser deixada para trás, mais uma vez. E aí ela mete os pés pelas mãos, e aí ela quer agradar demais, e ela se torna uma pessoa totalmente dependente, emocionalmente. A terceira ferida que nós vamos falar aqui é a ferida da humilhação. Ela acontece quando essa criança é muito criticada, né? Quando ela é desrespeitada, menosprezada, principalmente na frente de outras pessoas ou adultos, né? É como ela ouve coisas do tipo, você não sabe fazer nada direito, isso é horrível, você é um erro, você é um peso na minha vida, né? Ou quando ela é exposta, ridicularizada na frente de outras pessoas e ela sente que a dignidade dela está sendo atacada, mas ela não sabe externar isso, ela não sabe nomear isso, e aí ela cria uma máscara para lidar com essa humilhação, que é a máscara do masoquista. É uma palavra, né, gente, que soa até um pouco pesado, mas... Só um minutinho. Mas o masoquista, nesse contexto aqui, é aquela pessoa que aprendeu que para ser aceita, ela precisa se anular. Então ela se coloca em último lugar, ela aceita situações humilhantes e ela não reage.
Ela acha que ela merece passar por aquilo. Ela acha que ela merece aquele sofrimento. Ela tem dentro dela de que ela não merece coisas boas. E ela acostuma com isso. E geralmente é uma pessoa muito generosa. E isso a prejudica, tá? Então ela se sacrifica pelos outros. Mas no fundo ela está repleta de mágoa. É uma pessoa que não se valoriza. Ela permite que os outros façam dela de gato e sapato. E a vida dela é feita de quê? De pequenas e grandes humilhações que ela vai engolindo. Porque lá atrás ela aprendeu que não tinha o direito de se defender. Ela merecia aquilo. E isso é muito triste, gente. É muito triste. A quarta ferida é a ferida da traição. Ela acontece quando a criança sente, quando alguém que ela ama, né? Alguém que ela confia, né? Quebrou essa confiança dela. E isso, assim, pode ser algo muito simples, como uma promessa não cumprida. Tipo, eu vou te levar na pracinha no final de semana. Você fala isso com a criança. E a criança, gente, é criança. Ela começa a criar uma expectativa em torno daquilo e ela vai naquele mundo de fantasia. Vou na pracinha, vou fazer acontecer. E aí chega no final de semana, os pais simplesmente estão cansados porque trabalhou a semana inteira, tá sem energia e você não quer ir na pracinha. E aí você não vai. E aí o que aconteceu? Você acabou de gerar um trauma nessa criança. Por quê? Porque você quebrou uma expectativa, você quebrou uma promessa. Percebe como que para o adulto isso é uma coisinha pequena, mas que repetidas vezes isso vai criando raízes. Então, assim, essa ferida da traição também, ela pode acontecer também através de uma mentira descoberta. Né? A gente tem mania de menosprezar a inteligência das crianças. Eu, particularmente, não gosto de mentiras aqui dentro de casa. Eu prefiro falar a verdade e que a Esther chore e que sofra, se for o caso, mas eu não gosto de inventar histórias. Né? Mas mentira, você fala algo para a criança, ela acredita em você. Né? E aí, quando ela descobre isso, ela pensa, poxa, a pessoa que eu mais devia confiar mentiu para mim. Né? Quantas vezes a gente manipula a criança para ela fazer o que a gente quer, a gente faz chantagem emocional. Né? Isso é uma forma de traição. E ela sente que ela foi enganada e que ela não pode confiar mais. E aí, ela cria uma máscara para lidar com essa traição, que é a máscara de quem? Do controlador. A pessoa que tem a ferida da traição, ela quer controlar tudo e todos. Ela simplesmente não confia. Ela desconfia de todo mundo. Ela precisa saber o que está acontecendo o tempo todo. Ela quer ter informações. Ela quer estar no comando. Ela quer controlar para garantir que ela não vai ser traída novamente. Só que isso não é possível, gente. Isso acaba afastando as pessoas, né? É a famosa pessoa que vê chifre em cabeça de cavalo. Né? Fica buscando pelo em ovo. Então, assim, às vezes não tem nada, mas ela tá ali, caçando alguma coisa. E é uma pessoa rígida e até autoritária, tá? Ela tem dificuldades de delegar funções, então ela acaba fazendo tudo porque ela não consegue confiar que o outro vai fazer da forma como ela gostaria. Então ela vive estressada, porque controlar tudo é cansativo, gente. Tem coisas na vida que simplesmente a gente não controla, nem que queiramos. O que eu controlo? O que está aqui dentro. É como eu reajo a determinadas situações, mas eu não controlo a situação. Percebe? Então, assim, ela se sente traída com muita facilidade. Então, qualquer deslize que alguém der vai confirmar aquilo que ela já acreditava, que ninguém é confiável. E muitas vezes ela cai no viés de confirmação. Que isso aí é um outro assunto que a gente pode falar, né? Depois, quem tiver curiosidade, pesquisa viés de confirmação. Inclusive, no meu Instagram tem um vídeo falando a respeito. E isso acontece e é terrível. Por quê? Porque ela começa a atrair situações que vão provar que realmente ela estava certa. E isso acontece principalmente em relacionamentos. A quinta ferida e última é a ferida da injustiça, que é a ferida que acontece quando a criança sente que não houve equilíbrio e que ela foi tratada de forma desigual. Então houve uma injustiça ali, né? Pode ser a chegada de um irmão que começa a receber mais atenção. Pode ser uma comparação com o primo, com o irmão ou alguém, né? E ela começa a achar aquilo injusto. Pode ser uma punição que não fazia sentido. Isso acontece muito entre irmãos, né? A briguinha ali entre irmãos e os pais vão lá e acabam tomando partido de um ou outro e ela se sente injustiçada, né? Uma situação em que ela foi culpada por algo que ela não fez e ela tá falando que ela não fez, mas o adulto não acredita nela. Então ela cria o quê? Uma máscara para lidar com essa injustiça, que é a máscara do rígido. A pessoa que sofreu a ferida da injustiça é uma pessoa obcecada por justiça, por regras, pelo certo, pelo errado. É uma pessoa assim que vive dentro de uma caixinha, né? Ela é extremamente inflexível, ela é completamente inflexível. E é uma pessoa perfeccionista. Ela tem muita dificuldade de aceitar a imperfeição.
Então ela busca essa perfeição como uma forma de garantir que nada vai ser injusto. É uma pessoa que costuma ser extremamente responsável, correta, mas também é uma pessoa muito crítica. E ela não critica só os outros, ela tem também uma autocrítica lá em cima, é severa. Ela se cobra demais, ela não se permite errar. E ela cobra dos outros na mesma proporção. Então a vida dela é uma busca constante por um ideal de justiça que muitas vezes não existe. E isso deixa ela frustrada, cansada e amargurada. Então é isso, essas são as 5 feridas, né? Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. E as máscaras para lidar com essas feridas são, respectivamente, fugitivo, dependente, masoquista, controlador e rígido. E agora eu quero fazer uma ponte com a live passada de novo, porque isso é muito importante. Lembra que eu falei que os traumas, principalmente os sutis, eles vão sendo instalados na gestação e na infância? Pois é. E cada um desses traumas pode gerar uma ou mais dessas feridas, dessas 5 feridas, né? Então, por exemplo, uma criança que se sentia abandonada porque o pai trabalhava fora, ela pode desenvolver a ferida do abandono e usar a máscara do dependente. Aquela criança que foi criticada constantemente na infância, ela pode desenvolver a ferida da humilhação e usar a máscara do masoquista. Aquela criança que se sentiu rejeitada na barriga da mãe, ela pode desenvolver uma ferida da rejeição e usar a máscara do fugitivo. O trauma é a origem, tá? E a ferida é o que ficou. E a máscara é o que a gente faz para não se sentir ferido novamente. É a forma que a gente tem de lidar com o impacto que aquele trauma gerou em nós. O problema é que a gente leva essas máscaras para a vida adulta e aí a gente acha que é personalidade, né? Ah, eu sou assim mesmo, ah, eu sou muito desconfiada mesmo, ah, eu sou muito certinha, ah, eu sou muito na minha. Mas isso não é personalidade, isso é a adaptação. Isso é uma armadura que um dia foi necessária e que hoje está te limitando. Porque essas máscaras que nos protegeram lá atrás, elas nos limitam hoje. E muito, 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 muito. Nos limitam demais à conta. Entende? Então, assim, o primeiro passo, como eu sempre digo, é enxergarmos, né? É tomar a consciência do que aconteceu com a gente e saber que você não vai mudar aquilo que você não enxerga. Então, você precisa ver. E é por isso que eu tô aqui. E é por isso que eu venho toda segunda-feira. Então, eu quero te propor um exercício. Pega um tempo para você, né? E se pergunta, qual dessas feridas eu carrego? Que máscara que eu tô usando? Se analisa. Vai essa semana, começa a se observar. Começa a pensar na sua história. Aonde você encaixa nessas feridas, né? E pode ser que você descubra mais de uma máscara. Que você está utilizando mais de uma máscara. Né? Pode ser uma principal e outras secundárias, mas o importante é você começar a olhar. E depois que você enxerga, aí vem o trabalho de verdade, né? Vem aquele cuidado com a ferida. Por quê? Porque a máscara, ela só vai sair, você só vai parar de usá-la quando você tratar essa ferida emocional. Enquanto essa ferida estiver aberta, estiver doendo, essa máscara vai continuar te protegendo. Então precisamos ir na raiz do problema. A gente precisa olhar para aquela criança que sofreu, acolher, ressignificar e dar a ela o que ela não recebeu lá na infância, que ela julga que ela não recebeu lá na infância. Então, assim, buscar ajuda não é fraqueza, muito pelo contrário. É um ato de coragem, é olhar para aquilo que te dói e dizer, eu quero me curar. E aí, quando você começa a tirar a máscara, você vai ver a sua vida mudar. Você começa a se relacionar de outra forma. Você para de aceitar, né, situações que te geram desconforto. Você vai parar de fugir daquilo que te incomoda. Por quê? Porque você vai se entregar. É preciso, né? É preciso que a gente se entregue a esse processo, né? E enquanto isso, eu te convido a fazer esse exercício. Se observa durante a semana, perceba, né? Quando você foge, quando você agarra demais, ou quando você se anula, ou quando você quer controlar a situação, ou quando você está sendo muito crítica consigo mesmo. E pergunte, o que está por trás disso? Que ferida está doendo? Que máscara que eu estou usando? Comece a fazer perguntas. E se você quiser olhar para isso com profundidade, com um acompanhamento, você me chama, né? Me manda uma mensagem, nós vamos juntos nessa caminhada. Eu estou aqui para te auxiliar, para olhar junto com você para essa ferida e te dar aí um caminho, né, mais curto. Assim, na verdade, nem é tão curto, porque é uma jornada, não existe atalho. Mas às vezes sozinho a gente demora muito tempo. Então, quando a gente tem alguém ao nosso lado, olhando junto, né, o processo é mais rápido, porque a gente tem estratégias, né, para lidar com isso. Então é isso, eu estou aqui, né, manda uma mensagem, a gente pode conversar, né, trocar uma ideia do que está por trás disso.
tá? Desses seus desconfortos. E é isso, gente. Eu espero ter passado para você, né, tudo que eu me propus a fazer. Eu espero que isso te afete, né, da melhor forma possível, que você possa pensar, né? E é isso, gente. Na segunda-feira que vem, a gente continua com mais um Café com Consciência. E é isso. Thaís entrou aí, eu nem dei bom dia, bom dia. E é isso, gente. Então, olhe para você, olhe para suas questões, né? Não deixa passar batido. Incomoda olhar, dói sim, mas é importante. É importante se a gente quiser curar essas feridas, tá? Então é isso. Eu desejo a vocês uma excelente semana. E semana que vem estamos de volta na segunda-feira, às 7h30, com mais um Café com Consciência, onde nós vamos trazer sempre temas aí bem pertinentes, tá? Eu ainda não sei qual vai ser o tema da semana que vem, mas com certeza será contribuição para todo mundo, tá bom? Então, ó, beijo para vocês e ótima semana. Tchau, tchau.